A idosa me pediu um café com pão no restaurante de luxo onde eu trabalhava. Eu não pude negar isso a ela, mas o que ela me deu em troca me fez cair em lágrimas. A chuva batia impiedosa contra as vidraças do Le Ciel, o restaurante mais caro da cidade, onde o tilintar dos talheres de prata era a única música permitida. Lá fora, o mundo se desfazia em água e vento, e foi no meio desse dilúvio que eu a vi. Uma senhora, encolhida perto da nossa porta de carvalho maciço, tão frágil que parecia que a próxima rajada de vento poderia levá-la. Seu casaco era fino, rasgado nos cotovelos, e seus cabelos brancos e ralos estavam grudados na testa pela chuva. Ela não pedia esmola. Apenas olhava para dentro, para o calor, para a comida farta nas mesas dos clientes ricos que nem notavam sua existência. Meu coração se apertou. Eu sabia o que era sentir frio, o que era sentir o estômago roncar de um jeito que doía na alma. Larguei o pano de prato que usava para polir as taças e caminhei em direção à porta. Antes que eu pudesse alcançá-la, uma mão firme segurou meu braço. Virei-me e dei de cara com o olhar gélido do Sr. Miguel, o gerente. "Onde você pensa que vai, Sofia?" Ele sibilou, a voz baixa para que os clientes não ouvissem. Seus olhos eram como duas pedras de gelo. "Senhor Miguel, aquela senhora, ela tá ensopada, vou só oferecer um café." Ele apertou meu braço com mais força. O sorriso forçado em seu rosto não alcançava os olhos. "De jeito nenhum. Isso aqui é um restaurante de luxo, não um abrigo de caridade. A presença dela na porta já está afastando a clientela. Mande-a embora, agora." Eu olhei para ele, depois para a senhora lá fora, cujo rosto mostrava uma resignação que me partiu o coração. Eu pensei no meu pai em casa, na sua tosse seca, na prateleira de remédios que ficava mais cara a cada mês. Eu precisava daquele emprego, precisava desesperadamente. Perder aquele salário significava escolher entre o aluguel e os comprimidos que mantinham meu pai respirando com um pouco menos de dificuldade. Mas então, o olhar da velhinha cruzou com o meu através do vidro. Não havia súplica nele, apenas um cansaço profundo, uma tristeza antiga. E naquele momento, eu não vi uma mendiga. Vi a minha avó, vi a minha mãe, vi o futuro que o destino poderia reservar para qualquer um de nós. Soltei meu braço do aperto de Miguel com um puxão firme. Ele me olhou, chocado com minha ousadia. "Com todo respeito, senhor, eu não vou mandar ninguém embora na chuva com fome. Se o senhor tem um problema com isso, pode descontar do meu salário." Sem esperar por uma resposta, virei as costas para ele, sentindo seu olhar queimando na minha nuca. Fui até a cozinha dos funcionários, onde o cheiro de pão fresco sempre me confortava. Peguei o melhor pão, o mais macio, e preparei uma caneca grande de café com leite, bem quente e doce. Coloquei tudo numa bandeja e caminhei para a porta, minha mão tremendo um pouco. Abri a porta e uma lufada de vento frio e úmido invadiu o salão. A senhora se assustou, recuando um passo. "Não se assuste", eu disse, com a voz mais suave que consegui. "Isso é para a senhora." Estendi a bandeja. Seus olhos, de um azul surpreendentemente claro, se arregalaram. Ela olhou para o café e para o meu rosto como se não pudesse acreditar. "Mas por quê?" ela sussurrou, a voz rouca pelo frio. "Porque ninguém deveria passar frio e fome", respondi, simplesmente. Suas mãos, enrugadas e trêmulas, pegaram a caneca. Ela levou o café aos lábios e fechou os olhos ao sentir o calor, um suspiro de puro alívio escapando da sua boca. Em seguida, ela partiu um pedaço do pão e comeu com uma urgência que confirmava o que eu já sabia. Ela estava faminta. Ela não disse mais nada enquanto comia. Apenas me olhava, e em seus olhos havia uma gratidão tão profunda que me deixou sem graça. Quando terminou, ela colocou a caneca vazia na bandeja. Eu sorri para ela, um sorriso triste. "Fique bem, senhora." Eu já ia me virar para entrar, pronta para enfrentar a fúria de Miguel e provavelmente o fim do meu emprego, quando ela segurou minha mão. Sua pele era fria e fina como o papel. "Espere, minha filha, eu não tenho dinheiro para pagar por sua gentileza, mas quero lhe dar isto." Ela abriu a palma da mão
e nela havia um pequeno objeto de madeira. Era um pássaro, entalhado com uma perfeição e um detalhe incríveis. Era velho, a madeira polida pelo tempo e pelo toque de muitos dedos. Era a coisa mais simples e, ao mesmo tempo, a mais bonita que eu tinha visto. Foi meu pai que fez, ela disse, a voz embargada. Ele dizia que enquanto um pássaro puder voar, sempre haverá esperança. Quero que fique com você. Ela colocou o pequeno pássaro na minha mão e fechou meus dedos sobre ele. O calor do meu corpo começou a aquecer a madeira fria. Olhei para o presente, tão simples, tão cheio de significado, e então olhei para ela, para o seu sorriso genuíno em meio a um rosto marcado pela dificuldade. E foi aí que as lágrimas vieram. Grossas e quentes, elas rolaram pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza ou de medo pelo meu emprego. Eram lágrimas por aquela conexão, por aquele gesto de pura humanidade que valia mais do que todo o luxo daquele restaurante. Foi nesse exato momento que ouvi a porta se abrir atrás de mim. Sofia, na minha sala. Agora. A voz de Miguel era cortante como vidro quebrado. Aquelas 4 palavras, na minha sala, agora, congelaram o ar nos meus pulmões. O calor das lágrimas no meu rosto foi substituído por um frio que começou na nuca e desceu pela minha espinha. Acenei com a cabeça, incapaz de formular uma resposta. Fechei a porta devagar, deixando a senhora e seu olhar agradecido para trás, do lado de fora, no meio da tempestade. O pequeno pássaro de madeira na minha mão parecia pesar 1 tonelada. Enquanto eu atravessava o salão luxuoso, cada passo no tapete macio parecia um prego no caixão das minhas esperanças. Eu sentia os olhares dos clientes em mim, mas eles não viam a garçonete Sofia. Viam alguém que tinha quebrado as regras, que tinha trazido o mundo sujo lá de fora para dentro do seu santuário de luxo. A distância até a sala de Miguel, que normalmente eu percorria em menos de 1 minuto, pareceu se estender por quilômetros. Minha mente não parava de girar. Imagens do meu pai surgiam sem parar. Ele estava sentado na sua poltrona velha, a manta xadrez sobre as pernas finas, olhando pela janela do nosso pequeno apartamento. Eu via seu peito subindo e descendo com dificuldade. Ouvia o chiado fraco que era uma trilha sonora constante em nossa casa. Seu Alberto, um homem que trabalhou a vida inteira como carpinteiro, com mãos fortes que hoje mal conseguiam segurar uma xícara de chá. A sombra nos pulmões, foi o que o médico disse. Uma sombra que exigia um exército de remédios caros para não se espalhar. Remédios que eu comprava toda semana, deixando na farmácia quase metade do meu salário, o salário deste emprego. Você é louca, Sofia, uma voz dentro da minha cabeça gritava. Você arriscou tudo, tudo por uma desconhecida. Mas outra voz mais baixa e mais parecida com a minha sussurrava. E você conseguiria dormir hoje à noite sabendo que a deixou lá fora com fome, no frio? Lembrei-me da última vez que fui à farmácia. 2 dias atrás. O valor na tela da caixa registradora pareceu zombar de mim. Entreguei o dinheiro, cada nota suada, e saí de lá com a bolsa cheia de caixas e o estômago vazio, porque o dinheiro do meu almoço tinha ido junto. Naquele momento, o medo me dominou. O medo de que no próximo mês eu não tivesse o suficiente. O medo de ter que olhar nos olhos do meu pai e dizer: desculpe, pai, este mês não dá. Esse medo era o meu companheiro constante. Ele estava lá quando eu acordava, quando eu pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, quando sorria para um cliente que reclamava que sua água não estava gelada o suficiente. Era um medo frio, pesado, e era por causa dele que eu aguentava os longos turnos, a arrogância de Miguel e a dor nos pés no fim do dia. Uma caneca de café e um pão. Seria esse o preço da saúde do meu pai? A ideia era tão absurda, tão cruel que me deu náuseas. Como o mundo podia ser assim? Um lugar onde um gesto de bondade podia custar a vida de alguém que você ama. Minha mão,
dentro do bolso do avental, se fechou com força em volta do passarinho de madeira. A textura lisa e as curvas delicadas do pequeno objeto me deram uma estranha sensação de calma, um pingo de coragem no meio do oceano de pânico. Eu não conhecia aquela senhora, mas o presente dela foi um reconhecimento. Ela viu algo em mim e eu vi algo nela, uma humanidade compartilhada que Miguel, com seus sapatos caros e seu coração de pedra, jamais entenderia. Finalmente, cheguei à porta de madeira escura com a placa dourada. Miguel Alencar, gerente. Parei por um instante. Respirei fundo, tentando acalmar a batida frenética do meu coração. Eu tinha 30 anos, mas me sentia como uma criança de 10, prestes a levar a maior bronca da minha vida. Mas a imagem do sorriso cansado daquela senhora, aquecido por um simples café, se sobrepôs à imagem do rosto zangado de Miguel. Eu tinha feito a coisa certa, e se o preço por fazer a coisa certa era perder tudo, então que assim fosse. Pelo menos eu poderia olhar para meu pai e para mim mesma no espelho sem sentir vergonha. Com a mão ainda trêmula, mas com uma nova e frágil determinação, eu bati na porta. Entre. A voz de Miguel soou abafada e sem emoção. Eu girei a maçaneta e entrei, pronta para o que quer que viesse a seguir. Parte 3. A sala de Miguel era exatamente como imaginava. Fria, impessoal e cara. Uma mesa enorme de mogno polido nos separava, funcionando como uma barreira. Ele estava recostado em sua cadeira de couro preta, os dedos entrelaçados sobre a mesa, me observando como um predador avalia sua presa. A única fonte de som era a chuva que batia ritmicamente na janela atrás dele. O silêncio se estendeu por um tempo que pareceu uma eternidade, pesado e cheio de acusações não ditas. Finalmente, ele se inclinou para frente. Seus olhos não piscaram. Então, Sofia, explique-me, o que foi que você fez lá fora? A pergunta era uma armadilha. Ele não queria uma explicação, queria uma confissão. Queria que eu me encolhesse e pedisse desculpas para, talvez com sorte, manter meu emprego. Senti um medo subir pela minha garganta, gelado e amargo. Pensei no meu pai, na pilha de contas na nossa mesinha de centro. Minhas mãos suavam. Mas então, meus dedos roçaram no pequeno pássaro de madeira dentro do meu bolso. Senti sua forma sólida e lisa. Lembrei-me dos olhos daquela senhora, a dignidade que ela manteve mesmo no fundo do poço, e uma onda de algo novo passou por mim. Algo que não era medo, era raiva, uma raiva justa. Levantei o queixo e o encarei diretamente nos olhos. Eu não fiz nada de errado, Sr. Miguel. Eu fiz o que qualquer ser humano decente faria. Eu dei um café quente e um pão para uma senhora idosa que estava com frio e com fome. Se a política desse restaurante é tratar as pessoas com crueldade, então talvez este não seja o lugar certo para mim. Minha voz tremeu no início, mas ganhou força a cada palavra. Miguel ergueu uma sobrancelha, surpreso com a minha insolência. Você está numa posição muito delicada para ter esse tipo de atitude, não acha? Ele retrucou, o tom ainda mais gélido. Você quebrou uma regra clara. Devo entender que você está se demitindo? Não, respondi, firme. Eu não estou me demitindo, e se o senhor me demitir por isso, por um ato de compaixão, eu vou garantir que todo mundo nessa cidade saiba que o Leciel prefere jogar comida fora a alimentar uma pessoa necessitada. Eu vou à prensa, vou às redes sociais, vou a um advogado. Vamos ver como os seus clientes ricos se sentirão comendo aqui depois disso. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse detê-las. Meu coração martelava contra as minhas respilas. Eu tinha declarado guerra ao meu chefe. Eu estava, oficialmente, acabada. Mas então, a coisa mais estranha aconteceu. Miguel não gritou. Ele não me demitiu. Ele se recostou na cadeira, olhou para mim por um longo momento e um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Não era um sorriso maldoso ou sarcástico, era genuíno, um sorriso de admiração. Fiquei totalmente confusa. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouviu-se uma batida suave na porta.
Entre, disse Miguel sem tirar os olhos de mim. A porta se abriu e meu mundo virou de cabeça para baixo. Parada no umbral da porta estava a Senhora da Chuva. Mas não era a mesma mulher. Ela estava de pé, com a coluna ereta, a postura de alguém acostumado a comandar. O casaco fino e rasgado tinha sumido, revelando um vestido de lã elegante e discreto. Seus cabelos, antes grudados pela chuva, agora estavam perfeitamente penteados em um coque sofisticado. E seus olhos azuis brilhavam com uma inteligência e uma autoridade que me deixaram sem ar. Ela caminhou para dentro da sala, seus sapatos fazendo um som suave e confiante no chão de madeira. Ela parou ao lado da mesa de Miguel e olhou para mim. "Excelente!" disse ela, e sua voz não era o sussurro rouco de antes, mas sim clara, firme e cheia de poder. Corajosa e com o coração no lugar certo. Exatamente o que eu procurava. Eu olhei para Miguel, completamente perdida. O que está acontecendo? Miguel riu, uma risada curta e genuína. "Sofia, eu gostaria que você conhecesse a Dona Helena Bittencourt, a proprietária de toda a rede de restaurantes Le Ciel." Meu queixo caiu. Olhei para a mulher, a velhinha, que agora me sorria com bondade. "Foi um teste, minha querida", explicou Dona Helena. "Miguel está se aposentando no final do mês. Eu passei as últimas semanas procurando pessoalmente por um substituto. Não apenas um gerente que entenda de números e de logística, mas alguém que entenda de pessoas. Alguém com empatia e, principalmente, com coragem para defender o que é certo, mesmo sob pressão." Ela gesticulou em direção a Miguel. "Ele foi um ator maravilhoso, não foi? Vários dos teus colegas foram testados. Alguns ignoraram a mendiga, outros a trataram mal. Alguns até demonstraram pena, mas o medo de contrariar o chefe foi maior. Ninguém..." Ela fez uma pausa, me olhando intensamente. "Ninguém teve a coragem de enfrentá-lo e fazer o que o coração mandava." Eu estava em choque, incapaz de processar tudo aquilo. O disfarce, o teste, a aposentadoria de Miguel. Minha mente girava. Dona Helena se aproximou de mim. "Aquele pássaro", disse ela apontando para o meu bolso, "realmente foi do meu pai. Ele sempre me disse que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela está disposta a dar. Você me deu calor e dignidade quando eu não tinha nada. E depois defendeu seu ato com uma força que eu raramente vejo. É por isso, Sofia, que eu quero lhe oferecer o cargo de gerente deste restaurante." As palavras de Dona Helena pairaram no ar da sala, densas e inacreditáveis. "O cargo de gerente deste restaurante." A frase ecoava na minha cabeça, mas não fazia sentido. Era como tentar entender uma língua estrangeira. Eu olhei para o rosto dela, depois para Miguel, que agora me olhava com um respeito que eu nunca tinha visto antes. Meu cérebro procurava a pegadinha, a parte da piada que eu não estava entendendo. Isso é sério?" Gaguejei. A primeira coisa que consegui dizer. "Não pode ser. Eu sou só uma garçonete." Dona Helena sorriu, um sorriso que aqueceu o ambiente frio do escritório. "Você não é só uma garçonete, Sofia. Você é uma líder que ainda não teve a oportunidade de liderar. Eu não preciso de alguém que saiba apenas gerenciar estoques. Eu preciso de alguém que saiba gerenciar pessoas, que tenha um instinto para a decência. O resto, a parte técnica, você aprende. Caráter, não." "Mas eu não tenho experiência. "Nós vamos te treinar", interrompeu Miguel, sua voz agora amigável, a de um mentor.
Eu vou passar meu último mês aqui trabalhando ao seu lado, encenando tudo o que sei. Você não estará sozinha. A realidade começou a se infiltrar, lenta e avassaladora. O salário que eles mencionaram em seguida era mais do que eu ganhava em um ano inteiro. Era uma quantia que não só pagaria os remédios do meu pai, mas que nos daria segurança, dignidade. A palavra aluguel não seria mais um monstro debaixo da cama. A palavra farmácia não me causaria mais calafrios. E foi aí que o dique se rompeu. As lágrimas que eu segurava, as de medo, as de raiva, as de confusão, vieram todas de uma vez. Mas eram diferentes agora. Não queimavam. Elas limpavam. Chorei ali, na frente da dona milionária da empresa e do meu ex-chefe intimidador, um choro de puro e absoluto alívio. Um choro que lavava meses, anos de preocupação acumulada. Dona Helena esperou pacientemente, e quando eu finalmente consegui me controlar, ela me perguntou: "Então, gerente Sofia, qual será a sua primeira ordem?" Eu sequei o rosto com as costas da mão, ainda meio atordoada. Olhei pela janela para a chuva que começava a diminuir. Pensei na senhora que Dona Helena fingiu ser e em tantas outras pessoas como ela, invisíveis para o mundo. "Eu gostaria de instituir uma nova política", eu disse, minha voz surpreendentemente firme. "Nenhuma comida boa será jogada fora no final da noite, e qualquer pessoa que bater na nossa porta dos fundos com fome receberá um prato de comida quente, sem perguntas, sem julgamentos." Dona Helena me olhou e seus olhos brilharam. Ela assentiu lentamente. Aprovado? Uma excelente primeira decisão. Alguns minutos depois, eu estava sozinha na sala que agora, incrivelmente, era minha. Miguel e Dona Helena me deram um momento para respirar. Sentei-me na grande cadeira de couro que ainda parecia quente do corpo de Miguel. Parecia um trono. Olhei para a cidade através da janela panorâmica. A chuva tinha parado e um raio de sol tímido começava a romper as nuvens cinzentas. Peguei meu celular do bolso do avental. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui discar o número de casa. "Alô?" É a voz fraca e cansada do meu pai atendeu. "Pai, sou eu, a Sofia." "Oi, minha filha. Aconteceu alguma coisa? Você tá chorando?" Respirei fundo, tentando manter a voz estável. "Estou, pai, mas é de felicidade." Fiz uma pausa, saboreando as palavras que eu estava prestes a dizer, palavras que eu sonhava em dizer há tanto tempo. "Pai, o senhor não precisa mais se preocupar com nada. Os remédios, o aluguel, tudo vai ficar bem. Eu vou cuidar de tudo." Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio tão longo que me assustou. "Pai, o senhor tá aí?" O que ouvi em seguida foi o som suave de um homem velho que raramente demonstrava emoção, chorando baixinho. Um choro de alívio, de um peso sendo tirado de seus ombros cansados. E nós ficamos ali, pai e filha, chorando juntos através do telefone, compartilhando o fim de um longo e exaustivo inverno. Quando desliguei, peguei o pequeno pássaro de madeira do meu bolso e o coloquei sobre a mesa de mogno. Ele parecia pequeno e insignificante naquele escritório enorme e poderoso. Mas eu sabia a verdade. Aquele pássaro era a coisa mais valiosa ali dentro. Ele era a prova de que, mesmo no dia mais chuvoso, um simples ato de bondade podia te dar asas. E pela primeira vez, em muito, muito tempo, eu senti que finalmente podia voar.